Você apenas acendeu um incenso para si mesmo na prisão. Isso assustou tanto os grandes líderes do mundo que eles convocaram uma reunião de emergência durante a noite. Até o chefe da prisão, que matou incontáveis pessoas, ficou tão assustado que se ajoelhou e começou a rezar. Apenas porque o incenso que você acendeu era um pouco diferente do que o de uma pessoa normal. Na semana passada, você era apenas um estudante comum do quarto ano. Por não querer vender a montanha Ailau, que é uma herança da sua família, você foi condenado à morte e preso. Depois de entrar na prisão, você se dedicou a estudar antigos livros de bronze, sabendo que o caminho para a redenção pode estar neles. Por acaso, você encontrou meio maço de cigarros na fenda da tábua da cama. De repente, você se lembrou do ritual de sacrifício ao céu do taoísta. Pensou que talvez fosse viável usar cigarros no lugar do incenso longo. Nesse momento, o cheiro do cigarro começou a se espalhar. 7 companheiros de cela olharam para você. O homem de meia-idade mais próximo de você se aproximou sorrindo. Ele é novo aqui. Hoje à noite, eu não estou com sono. Vamos ao banheiro conversar sobre a vida. Prometo que você não será intimidado na prisão. Você simplesmente o ignorou. Colocou 3 cigarros na cinza e fez uma reverência respeitosa, observando os cigarros queimando rapidamente. Um antigo livro de bronze levemente balançando em sua mente. Você sabe que apostou certo. Ao ver você ignorar, o homem de meia-idade ficou furioso. Uma palmada veio em sua direção. Ele gritou, dando a cara e não se importando. Você se afastou facilmente para evitar. Em seguida, deu um chute e derrubou o homem de meia-idade. O homem de meia-idade no chão se esforçou para se levantar. Ele se curvou e retirou a barra da cama para usar como bastão. Mas encontrou seu olhar frio. Grande país, esta noite você vai morrer. O guarda da sala de plantão ouviu o barulho e veio até a porta da cela. Wang Dago. Você sabe qual é a identidade do recém-chegado? É o grande criador de problemas da Cidade das Nuvens. Na próxima vez, ficará em confinamento total. Dago te observa com uma expressão de surpresa. Como você sabe meu nome? Você não respondeu e o ignorou novamente. Continue arrumando a cama. Wang Dago, advertido pelo guarda, se sente insatisfeito, mas também não se atreve a agir impulsivamente, pensando que ainda terá oportunidades no futuro. Você está deitado na cama, focando toda a atenção no livro antigo em sua mente. O ato de queimar incenso realmente despertou o livro de bronze. Ele emana uma aura de antiguidade. A frente está sempre envolta em uma camada de névoa. O padrão antigo nas costas está coberto de ferrugem. Quando o Dago foi chutado para fora, a névoa que envolvia o livro se dissipou. Seu nome apareceu lá. Todas as suas experiências desde o nascimento até agora. E tudo o que acontecerá no futuro. Está tudo diante de você, à vista. No momento em que o livro de bronze foi despertado, você saberá que este objeto se chama Livro da Vida e da Morte. Todas as criaturas do mundo têm vida. Nenhuma escapa do registro do Livro da Vida e da Morte. Mas ninguém pode ver sua própria trajetória. Seu passado e futuro estão encobertos pela névoa. Confuso e indistinto. Você também descobre que o Livro da Vida e da Morte é um tesouro inestimável. Desde o nascimento do universo até agora. Qualquer técnica ou poder relacionado à prática que já tenha existido, mesmo que já tenha sido obliterado no longo curso da história, todos foram copiados e reproduzidos pelo Livro da Vida e da Morte. Um dos artigos, chamado Essência do Fogo Imortal, chamou sua atenção. A essência do fogo imortal se preocupa em não deixar nada escapar. Qualquer substância que possua energia é válida. A densa energia negativa na prisão se transformou em um excelente oxigênio. Sem perceber, você praticou até a metade da noite. Um som de gorgolejo veio da cama ao lado. Neste momento, a expressão de Dagogo é de extrema dor. A respiração é rápida como um vento forte. Quando o primeiro raio de luz da aurora cai sobre você, você percebe que não dormiu a noite toda. Não só não se sente cansado, mas sim mais forte do que nunca. 6 prisioneiros, ao ouvirem o som de levantar, começam a se levantar um a um. Vestem-se e se lavam mecanicamente, dobrando os cobertores em blocos como tofu. Um prisioneiro com relações razoáveis com o grande país. O prisioneiro, ao ver que ele ainda estava deitado na cama sem se mover, deu-lhe um leve tapinha. Em seguida, gritos horríveis ecoaram da cela 56. H.U. Xiaokan, que havia trabalhado a noite toda, entrou correndo. Ele olhou para Wang Dago, que já havia parado de respirar, e gritou. Ninguém pode sair do quarto até que os resultados da investigação sejam divulgados. Em breve, um médico imperial vestido com um jaleco branco chegou à cela. O exame preliminar indicou um ataque cardíaco. Há registros nos arquivos do prisioneiro. Claro que não se pode descartar outras causas. É necessário realizar uma busca nos prisioneiros da cela. 6 companheiros de cela observam Wang Dago sendo levado. Uma tempestade se forma em seus corações. Neste momento, H.U. Xiaokan chama outro colega.
para fazer uma breve interrogatória com os 7 prisioneiros, incluindo você. Aquele garoto é muito estranho. Parece um adivinho. Eu não acho que seja um adivinho, mas sim uma pessoa que entende de artes obscuras. O guarda deve transferi-lo. É realmente muito estranho. Ele não dorme à noite e fica sentado na cama com as pernas cruzadas. É muito assustador. Ouvindo o que alguns prisioneiros dizem, H.O. Shelkan troca um olhar com outro colega. Ele se esforça para não sorrir involuntariamente. Antes de serem presos, os dois passaram por treinamento profissional. Não importa quão engraçado seja, eles não vão rir, a menos que realmente não consigam se conter. H.O. Shelkan rapidamente retoma um tom sério. Seus companheiros de cela dizem que você é um adivinho. Ontem à noite, você previu a data da morte de Wang Dago. Diante do interrogatório de H.O. Shelkan, você se mostrou muito calmo. O policial H.O. acha que, assim que essas palavras saíram, H.O. Shelkan e outro colega ficaram atordoados. Você chegou à prisão apenas na noite passada. Nunca os tinha visto antes. Como você soube o sobrenome dele? H.O. Shelkan também tem um temperamento explosivo. Ele bateu com força na mesa. Responda apenas ao que lhe perguntarem. Guarde esses pensamentos. Existem maneiras de lidar com você, mesmo que seja um marginal social. Seus olhos são brilhantes e profundos. Seu rosto não mostra nenhuma emoção, como se tivesse visto através de H.O. Shelkan. Isso deixou com uma sensação de desorientação. As perguntas seguintes se tornaram bastante protocolares. Você respondeu com sinceridade. Estava dormindo. Não sabia nada sobre a morte de Wang Dago. Durante o jantar, o guarda H.O. Shelkan voltou. Ele mandou os 6 prisioneiros saírem rapidamente para formar fila para o jantar. Você ficou sozinho e disse que tinha algumas coisas a falar. E você mostrou uma expressão de quem já esperava por isso. Quando os 6 prisioneiros já tinham se afastado, H.O. Shelkan tirou uma marmita que ainda estava fumegante. Você parecia saber que eu viria. Você não respondeu a essa pergunta. Apenas usou X descartáveis para enfiar a comida na boca. Ao ver isso, H.O. Shelkan não disse mais nada, observando em silêncio. Quando você já tinha comido quase tudo, ele então passou uma garrafa de água. Você agradeceu educadamente e pegou a água. Olhando para H.O. Shelkan, que parecia um pouco impaciente, você acenou com a cabeça. Ao ver você concordar com a cabeça, H.O. Shelkan perguntou: como provar? Apenas perceber que o Onidago morreu de um ataque cardíaco não é suficiente. Olhando para H.O. Shelkan, que estava sentado à sua frente, você disse de forma neutra: você tem 29 anos e é solteiro, mas tem uma namorada com quem está há 6 anos. Inicialmente, já tinham acertado todos os detalhes do casamento, mas a sogra de repente mudou de ideia e pediu mais 500 mil de dote. Você não consegue tirar tanto dinheiro, e não quer ser genro que se muda para a casa da esposa, e ainda fica irritado com isso todos os dias. Originalmente, H.O. Shelkan tinha muito a dizer. Agora, ele engoliu tudo de uma vez. Conseguir explicar sua situação com tantos detalhes, exceto pelo fato de ser um adivinho. Realmente não consigo pensar em uma segunda resposta. Você olhou para H.O. Shelkan e disse: sabe por que sua sogra mudou de ideia de repente? Porque um parente da sua sogra apresentou uma opção melhor. A pessoa é um gerente de uma grande empresa privada. Por isso ela de repente pediu mais 500 mil. Com isso, ela quer te desencorajar. Essas palavras soaram como um trovão no coração de H.O. Shelkan. Ele ficou como uma estátua de barro, sem conseguir dizer uma palavra. Você se levantou e se espreguiçou, como um professor tentando aconselhar um aluno. Como um homem forte pode chorar facilmente? A situação ainda tem espaço para mudar. Acredita que eu posso te isentar do dote? Sua sogra ainda terá que te dar um carro. Ao ouvir isso, H.O. Shelkan olhou com desconfiança. Eu definitivamente não acho que você seja uma pessoa bondosa. Fazer algo arriscado é absolutamente impossível. Eu não quero passar a segunda metade da minha vida sendo seu colega de prisão. Você ri levemente algumas vezes. Seus dedos batem suavemente na parede. O que você precisa fazer é muito simples. Vá à minha casa quando tiver tempo. Veja qual é a situação. Se aqueles caras de alguns meses atrás, quando eu mesmo entrei na prisão, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar o contrato de propriedade. Se H.O. Shelkan for e descobrir que tudo foi revirado, é bem provável que tenha sido obra deles. Depois de um momento de silêncio, H.O. Shelkan concordou. Agora você pode me dizer como realizar o que acabou de dizer, certo? Ao ver os peixes mordendo a isca, você também não hesita mais. Às 10 horas de hoje à noite, no salão de jogos Boa Sorte da Wapping Road, avisar o pessoal da delegacia para fazer uma surpresa. Seu problema será resolvido facilmente. H.O. Shelkan arregalou os olhos. Sempre achei que não era confiável, mas ao ver sua expressão confiante, acabei assentindo. Observando a silhueta de H.O. Shelkan se afastar, você deixou um sorriso cheio de significado.
Embora a prisão e a delegacia sejam dois sistemas diferentes, em muitos aspectos, eles são semelhantes. Basicamente, todos se conhecem mais ou menos. H.O. Shelkan tem um bom relacionamento com o capitão Wu da delegacia. Além disso, o salão de Mahjong Boa Sorte é uma pequena loja em um beco. Normalmente, quem entra e sai são pessoas de meia idade ou mais velhas, acima de 40 anos. Enviar alguns policiais para lá. Fazer uma surpresa é uma questão de uma frase. Os prisioneiros que terminaram o jantar voltaram um a um, mas ainda assim, mantiveram distância de você. Você não se importa nem um pouco. Na verdade, acha que é uma coisa boa. Enquanto isso, do outro lado, 3 policiais uniformizados já chegaram ao andar de baixo do salão de Mahjong ao Yumulai. Eles viram que já estava quase na hora. Então, chutaram a porta trancada. A cena que se seguiu fez a visão deles ser afetada. O celular da mesa do Capitão Wu, que estava comendo fora, tocou de repente. Ele ativou o viva-voz e depois o colocou de volta. Sem se importar, H.O. Xiaokan, que estava sentado à frente. O que aconteceu, Capitão Wu? H.O. Xiaokan perguntou. Você deve voltar, está um pouco complicado. Ouvindo a voz do policial à sua frente, o Capitão Wu desligou o telefone. Xiaokan, você deve ir logo. Afinal, essa invasão foi sua sugestão. No meio do caminho enquanto dirigiam, eles descobriram o que havia acontecido. Durante o dia, os clientes do salão de Mahjong ao Yulunlai eram um grupo de idosos. Eles se reuniam para jogar Mahjong. À noite, ainda eram aqueles idosos. Mas o que jogavam não era Mahjong. Os policiais não se atreviam a olhar muito enquanto tiravam fotos para coletar provas. Olhar mais de uma vez era desconfortável. Eram pessoas de idade avançada. Havia desde pessoas de 40 e 50 anos até 70 e 80. Todos estavam vivendo uma segunda juventude. Reuniram-se para fazer exercícios primitivos. Os dois pegaram um carro juntos de volta para a delegacia. H.O. Shelka entrou no escritório logo em seguida. O computador na mesa estava conectado à câmera da sala de interrogatório. Estava transmitindo ao vivo. Ele apenas olhou uma vez e não conseguiu se afastar mais. Que cena é essa? Ele viu uma figura familiar na multidão. Era nada menos que a sogra que costumava se exibir, que se autodenominava sogra dos intelectuais. H.O. Shelkan fez essa associação, mas nunca imaginou que seria a sogra. Notou que a expressão de H.O. Shelkan estava estranha. O capitão o perguntou brincando. Não deve haver conhecidos, certo? Após receber a resposta afirmativa de H.O. Shelkan, o olhar do capitão o se tornou complexo. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no seu ombro. Sua sogra ainda tem algum charme, mas ela também se divertiu demais. Entre as 7 pessoas que já foram interrogadas, 6 têm um relacionamento extraconjugal de longa data com ela. H.O. Shelkan ficou sem palavras. De repente, o celular no bolso tocou. H.O. Shelkan tirou e olhou. Estava escrito que ela ainda tinha charme. A sogra desligou sem hesitar, e então colocou de volta no bolso. Desde que soube que a sogra foi presa, H.O. Shelkan imediatamente entendeu o que você queria dizer. Agora ainda não é a hora de entrar em cena. É preciso esperar um pouco mais para que os resultados sejam claros. A namorada é ótima em tudo, exceto por depender demais da família. O trabalho do sogro o faz viajar com frequência. Ele deve passar 6 ou 7 meses fora de casa por ano. A sogra é quem manda em casa. H.O. Shelkan já passou por muitas dificuldades ao visitar várias vezes. Agora ele o pegou pela cauda. Hoje ela precisa cortar a cauda para manter a reputação. Nas próximas mais de uma hora, o celular de H.O. Shelkan tocou mais de 10 vezes. A caixa de entrada recebeu dezenas de mensagens a mais. O conteúdo das mensagens mudou de ameaçador para súplicas desesperadas. Mesmo através da tela, é possível imaginar. H.O. Shelkan viu que o momento estava quase certo. Ele fez 20 flexões. Então fingiu estar ofegante enquanto corria para a sala de detenção. Quando a sogra viu H.O. Shelkan, ela ficou tão emocionada que começou a chorar na hora. Se o que aconteceu esta noite realmente vazasse, ela pensou em se jogar do prédio. Agora, H.O. Shelkan é sua última esperança. De qualquer forma, ela precisa se agarrar a isso. Quando H.O. Shelkan saiu da sala de interrogatório, ele tinha um sorriso radiante no rosto. Atrás dele, a sogra seguia com a cabeça baixa. Como você disse, além de dispensar os 500 mil de dote, e incluir um carro de 300 mil como presente de casamento, a sogra também generosamente arcou com todos os custos do banquete do casamento. Antes de entrar na sala de interrogatório, H.O. Shelkan já havia conversado com o Capitão Wu, para abafar a questão da sogra. Afinal, uma vez que está escrito, eles se tornam uma família. O problema é que a sogra está em processo de divórcio com o sogro. Não se sabe por quanto tempo a cerimônia de casamento dela será adiada. H.O. Shelkan saiu da delegacia e dirigiu-se para sua casa de acordo com o endereço que você forneceu.
H.U. Shelkan subiu as escadas até o andar mais alto onde você mora, e descobriu que a porta de segurança estava entreaberta. Ao entrar, encontrou a casa revirada. Até os azulejos do chão estavam arrancados. Ele gravou um vídeo de 1 minuto com o celular. Na manhã seguinte, durante o turno, H.U. Shelkan te chamou para fora da cela e deu uma olhada. Eu entendi, desculpe te incomodar. Sua reação é bem calma. Parece que você já previa isso. Quem te incriminou foi aquele grupo de meses atrás. Mas eles nunca imaginariam que um objeto tão fácil de perder você não deixou em casa. Olhando para você tão educado, H.U. Shelkan ficou um pouco constrangido. Ajudou com algo tão grande. Apenas gravar um vídeo é realmente demais. Você percebeu o que ele estava pensando. Então disse: se você se sentir mal, por favor, compre um incensário e incenso. Todos os dias, ajude-me a queimar 3 bastões na sala de plantão. Caso contrário, os espíritos não ficarão felizes e pode dar problema. Principalmente porque mesmo que você não diga. 2 semanas depois, a sogra dele também pediu. H.U. Shelkan abafou essa questão. Equivale a ter pegado uma brecha e adiantado um pouco o tempo. Já que foi mal interpretado como um cartomante. Você se preparou para continuar a usar isso. Para se tornar mais enigmático. Isso pode ter um efeito inesperado. Deixa comigo. H.U. Shelkan concordou prontamente. Ele acendeu 3 incensos na sala de plantão. Isso era algo que ele podia fazer facilmente. Na noite passada, ele conversou com um amigo sobre o cartomante. Descobriu que essa é realmente uma profissão muito misteriosa. Dizem que algumas pessoas veneram um espírito. As informações que ele conhece são palavras do espírito. Quanto mais poderoso o espírito, mais poderoso é o cartomante. Ele pensou que você poderia cometer um crime tão grave, e ainda prever com precisão as ações da sogra. Ele deve ser um dos melhores nesse ramo de cartomantes. Hoje, ele está sendo especialmente cuidadoso com as palavras. H.U. Shelkan pediu para você ir à sala de plantão. Os dois prepararam um bule de chá para beber juntos. Não precisa ir ao refeitório ao meio-dia. Basta comprar 2 refeições para funcionários. O padrão é 2 porções de carne, 3 de legumes e uma garrafa de refrigerante gelado. Há uma mesinha no canto da sala de plantão. Além de um incensário e 3 varetas de incenso. Havia também oferendas como maçãs. Você terminou a última gota de chá na xícara. Levantou-se lentamente, preparando-se para voltar à cela e descansar. Ao chegar à porta, você de repente olhou para H.U. Shelkan e disse em um tom calmo: posso ajudá-lo uma vez sem custo. Considere isso como um agradecimento por estes dias. Ao ouvir isso, H.U. Shelkan, seus olhos brilharam instantaneamente, e ele ficou contente por dentro. O esforço desses dias finalmente não foi em vão. Este ancestral finalmente ficou satisfeito com seu serviço. De volta à cela, você aguardou o momento de apagar as luzes. Você sabia bem dos planos de H.U. Shelkan, mas antes o momento não havia chegado e você ainda não havia ativado sua verdadeira essência. Diante das dificuldades, você ainda não tinha força para se proteger. Mas hoje é diferente. Você já havia consumido a energia morta na prisão por 4 dias. Acumulou o suficiente de essência. Finalmente pode despertar sua verdadeira essência. Após despertar a verdadeira essência, você se tornará um verdadeiro monge. Você poderá se levantar e resistir a qualquer adversidade. Você já consultou os escritos deixados pelo Imperador Maligno, sabendo que, de acordo com a constituição pessoal e as técnicas de cultivo, a essência despertada também é diferente para cada um. Aqueles homens não desistirão até encontrarem o contrato de terra. Certamente, em breve enviarão alguém para invadir a prisão, para te encontrar e pressionar sobre o paradeiro do contrato. Você imediatamente se sentou em posição de lótus. Suas mãos formaram selos obscuros. A aura de morte ao redor começou a fluir como uma maré. Os 6 companheiros de cela começaram a perceber algo estranho. De repente, levantaram em uníssono. É claramente julho e agosto, o período mais quente do ano. Nos últimos dias, estava tão quente que as pessoas podiam desmaiar. Agora, à noite, é necessário cobrir-se com um cobertor para dormir. Eles olharam de relance para aquele que estava sentado em posição de lótus. O jovem com algemas e grilhões. A luz da lua clara entra pela janela. Sobre seu rosto ainda ingênuo. Os companheiros de cela reclamam incessantemente. Desde o dia em que você chegou à cela, eles não conseguiram dormir uma noite tranquila. Você ignora completamente os olhares melancólicos dos companheiros. Neste momento, toda a sua atenção está concentrada na sua testa. Todos os essências que você consumiu nos últimos 3 ou 4 dias, agora se reúnem em seu interior. Aqui é o ponto crucial para despertar a verdadeira essência. À distância, parece um lago em miniatura, irradiando um frio e uma luz sombria. Percebendo que o momento é propício, você murmura em seu coração. O lago em sua testa instantaneamente se acende. A temperatura na cela sobe abruptamente. Por que está tão quente de repente?
Deve estar a uns 50 graus, não? Eu sinto que vou ser cozido a vapor. Esta prisão podre realmente não dá para ficar nem um dia. Quem se juntar a mim para encontrar uma oportunidade de escapar, que venha. 6 prisioneiros te observam secretamente. A respiração também se torna apressada. Porque eles viram que na testa daquele jovem flutuava um feixe de chamas douradas. Você abre os olhos, fixando o olhar naquela chama pulsante. Em seu coração, você murmura. A verdadeira essência, segundo a tradição dos antigos, é uma forma de vida primitiva, que pode se transformar na essência de todas as coisas. É a fonte de toda a matéria. No momento em que a verdadeira essência desperta, você entende claramente a função daquela chama dourada. Primeiro, a cabeça é a parte mais vulnerável do corpo humano. No dia a dia, mesmo uma pequena lesão pode resultar em um estado vegetativo. Mas após despertar a verdadeira essência, é diferente. Contanto que a essência não se extinga, mesmo que o corpo físico seja destruído, a alma pode perdurar. Em segundo lugar, a chave está na temperagem do corpo. Este feixe de chamas douradas pode alcançar qualquer parte do corpo e ter o efeito de temperagem do corpo. Em geral, o corpo dos cultivadores é relativamente fraco, embora haja técnicas e poderes específicos para o fortalecimento do corpo. A energia de uma pessoa é, afinal, limitada. A maioria das pessoas só pode fazer uma escolha entre o cultivo e o fortalecimento do corpo. Mas você é diferente. Não importa a parte do corpo para a qual você direciona as chamas douradas. Desde que haja um suprimento suficiente de essência, você pode temperar o corpo automaticamente 24 horas por dia. Além disso, à medida que seu nível aumenta, as chamas douradas também se tornarão cada vez mais poderosas. Elas se espalharão de temperar uma parte para temperar todo o corpo. As chamas douradas são apenas a primeira fase do verdadeiro espírito. Gradualmente, elas evoluirão para a forma de uma fornalha. Somente então poderão mostrar seu verdadeiro poder. Você de repente se lembrou de Sun Wukong sendo preso na fornalha do Senhor Supremo. No final, ele desenvolveu os olhos de fogo e ouro. Se eu imitar, será que terei o mesmo efeito? Ao pensar nisso, sua mente se move. Aquela chama dourada. A chama se instalou em seu olho direito. A dor que você esperava não chegou. Em vez disso, é como um viajante à beira da morte no deserto, que de repente bebe grandes goles de uma refrescante chuva. Cada célula está vibrando de alegria, sendo sua verdadeira essência. Como poderia trazer um despertar doloroso? Você, após a verdadeira essência, percebeu que seu corpo passou por uma grande transformação. Você estima que agora um soco seu pode quebrar a porta de ferro da cela, ajudar aqueles 6 companheiros de cela a escaparem. As algemas e grilhões parecem brinquedos para você. Agora você precisa controlar sua força. Caso contrário, um leve esforço pode quebrá-los. Embora não haja experimentos concretos sobre a força do seu corpo, mas de acordo com os registros e documentos, a menos que atinja uma parte vital do corpo. Caso contrário, balas comuns têm dificuldade em te ferir. Nesse momento, você de repente pensou que o livro da vida e da morte em sua mente ainda existia. O antigo bronze exala uma sensação de antiguidade, fazendo parecer que ele vem de tempos antigos. Depois de experimentar por um tempo, você saiu satisfeito. Seu olhar se voltou para aqueles 6 companheiros de cela. As informações deles apareceram instantaneamente em sua mente. Comparado à vez anterior, quando você só podia consultar uma pessoa, agora você pode consultar várias pessoas ao mesmo tempo. E a distância de consulta também aumentou bastante. Antes, era necessário estar a 1 metro de distância. Agora pode ser até 5 metros de distância. E, desde que você injetar a verdadeira fonte, o alcance pode continuar a se expandir. Você sente vagamente consultar o passado e o futuro de uma pessoa. Não é toda a capacidade do livro da vida e da morte. O livro da vida e da morte na mitologia possui o poder de controlar a vida e a morte. Embora você ainda não consiga fazer isso agora, mas você acredita que aquele dia não está muito longe. Ainda falta um tempo para o amanhecer e você começou a treinar novamente. Nunca deve relaxar a vigilância. Com certeza, neste vasto mundo, há muitas outras pessoas com a capacidade de praticar, até que o leste comece a clarear. Um guarda prisional desconhecido assoprou o apito. Você terminou lentamente a luxuosa refeição de prisioneiro. Foi até a sala de plantão para tomar chá. O guarda prisional desconhecido estava sentado ao lado trabalhando. Não disse uma palavra desde a manhã. Apenas olhou de relance, intencionalmente ou não, para a porta da sala de plantão. A porta se abriu e Gao Xiaocan, que foi transferido, voltou. Mas sua expressão era muito séria. Ele pediu para que os colegas que estavam trabalhando saíssem primeiro. Não demorou muito e entrou mais um. Um homem barrigudo que não estava usando uniforme. Esse homem parecia ter entre 40 e 50 anos. Tinha metade dos cabelos grisalhos nas têmporas. Talvez por passar todos os dias sentado em um escritório.
A barriga é tão grande que parece que ele está usando um boia de natação. Gao Xiaocan está em silêncio atrás do homem de barriga grande. O homem de barriga grande olha para você, cuja expressão não muda. E o chá à sua frente ainda está fumegando. Você acredita um pouco mais nas palavras de Gao Xiaocan. Ele decide sentar-se à sua frente, mas não bebe o chá quente. Afinal, este é o chá de um prisioneiro condenado à morte. Ele não se atreve a arriscar se o outro colocou veneno. Ele tem um sorriso no canto dos olhos. Ele questiona: Você sabe quem eu sou? Você ainda se atreve a fazer isso? Você o observa calmamente, o homem de barriga grande, e diz: Saber quem é não é importante. O importante é que eu sei o que o vice-diretor lhe quer. Depois que Gao Xiaocan foi transferido, você ainda pode desfrutar desse tratamento. Isso se deve à pessoa à sua frente que deu a ordem. O sorriso nos olhos de Li Baital congelou. Ele olha para o incenso longo queimando no canto. Você consegue fazer isso? Ao ouvir isso, Li Botão reprimiu a alegria que sentia por dentro. Ele perguntou cautelosamente: O que você precisa que eu faça? Sair da prisão definitivamente não é uma opção. Seu caso tem um impacto muito grande. Os superiores ainda estão prestando atenção. Você disse calmamente: Não precisa fazer nada. Eu prometi a Gao Xiaocan que o ajudaria uma vez sem cobrar. Considere isso como um agradecimento pelos últimos dias. Gao Xiaocan, que estava atrás, ouviu suas palavras. Ele ficou tão emocionado que quase chorou. O diretor da prisão de Yunshin será transferido para ser o chefe da delegacia de Yunshin. Isso significa que a posição de diretor da prisão ficou vaga. Li Botão tem 51 anos este ano. Esta é a última oportunidade. Se ele não puder mais ser promovido, ele gradualmente se tornará uma pessoa marginalizada, até se aposentar como vice-diretor da prisão. Se fosse apenas isso, tudo bem. O problema é que a relação com o outro vice-diretor da prisão é tensa. Os dois já chegaram a um ponto de não se suportarem mais. Outro vice-diretor da prisão tem mais experiência. Trabalhou diligentemente por 20 anos. A probabilidade de se tornar o novo diretor da prisão é de 90%. A luta pelo poder é extremamente intensa. Um cargo mais alto pode esmagar os inferiores. Li Baital sabe. Se o outro vice-diretor assumir, seus dias bons também estarão contados. Provavelmente não chegará à aposentadoria e será expulso. Gao Xiaocan é um dos seus confidentes que ele treinou. Há alguns dias, ele mencionou você e o Wang Dago. Mas Li Baital acha que ainda precisa observar mais. No entanto, Gao Xiaocan também tem interesses pessoais. Depois de saber que você tem habilidades reais, ele não reportou imediatamente, mas se dedicou a servi-lo, esperando ganhar um pouco da sua simpatia. E você também foi muito gentil. Depois de dizer aquelas palavras, Gao Xiaocan claramente sentiu que o olhar de Li Baital se voltou. O olhar dele se tornou muito mais suave. Você colocou a xícara de chá e disse lentamente: Com base no que eu vi, no futuro, você vai falhar na eleição. Outro vice-diretor da prisão vai vencer. E, após assumir, ele vai iniciar uma investigação contra você. Alguns meses depois, você será preso por grandes subornos. Você será condenado à prisão perpétua. O tom de Li Botão estava cheio de ansiedade. Que opinião você tem, irmão Zhao? A reunião para decidir o próximo diretor da prisão será depois de amanhã. Ele achava que, no máximo, seria transferido. Não esperava que outro diretor da prisão fosse tão implacável. Ele realmente quer se condenar à prisão perpétua. Embora isso venha de uma pessoa desconhecida. Mas, pensando bem, faz muito sentido. Se fosse eu assumindo o cargo, com certeza, eu também não deixaria riscos. Quem consegue ocupar esse cargo? Quem é que não tem sujeira no próprio rabo? Você disse calmamente: Não se apresse. Embora você tenha trabalhado duro por anos para construir algumas conexões, mas o outro vice-diretor da prisão também fez o mesmo. Além disso, o currículo dele é muito melhor que o seu. Somente com o apoio do diretor da prisão que está prestes a se aposentar, Shen Xiao, é que você terá alguma chance. Li Botão também entende essa lógica. Ele disse com um sorriso amargo: Eu já falei com Shen Xiao, tanto abertamente quanto nas entrelinhas. Mas ele não quer se envolver. Ele quer que nós lutemos de verdade para ver quem é melhor. Shen Xiao é uma pessoa de mão firme e astuta. Ele é bem mais jovem que eu. E tem um histórico muito forte. Caso contrário, não teria sido transferido para a polícia e se tornado o centro de poder de Yunshen. O futuro dele na política é promissor. Você fixa o olhar nos olhos de Li Botão. As palavras revelam a verdade. Shen Xiao não ajuda de nenhum dos lados. É apenas porque vocês não têm nada que o atraia. Li Botão, sentado, sente um frio na barriga. Em um instante, seus pensamentos se agitam. Ao olhar para você, que está confiante, a respiração dele se torna apressada. Você pode apresentar isso. Você não diz mais nada. Neste momento, Li Botão entende sua sugestão. Ele se levantou rapidamente. Pegou a chaleira na mesa.
reabasteceu sua xícara vazia com chá. Disse. Depois de tantas palavras, o irmão Zhao deve estar com sede, não? Beba um pouco de chá para molhar a garganta. H.U. Xiaocan, que estava atrás, não mostrou nenhuma mudança na superfície. Mas por dentro, era como se um vento forte estivesse soprando. Ele até achou tudo um pouco surreal. Claramente, na semana passada você ainda era um condenado à morte. Agora, você consegue fazer o vice-diretor da prisão se submeter. Durante o processo de servir o chá, você não mostrou nenhum sinal de anormalidade. Porque você sabe, quanto mais calmo você estiver agora, mais profundo parecerá. Na verdade, é muito simples. O filho de Shen Xiao, Shen Yunqi, ficou com depressão severa após um rompimento. Tentou o suicídio várias vezes. Se não tivesse sido descoberto a tempo, provavelmente, já teríamos um pai de cabelos brancos enterrando um filho jovem. Desde que Qiuru, filho de Shen Xiao, todos os problemas estarão resolvidos. Ao ouvir isso, Li Botão ficou tão emocionado que quase se levantou. Ele, claro, sabe sobre o filho de Shen Xiao, Shen Yunqi. Psicólogos foram convocados de várias partes do país. No entanto, não houve nenhum progresso. Shen Xiao não vem à prisão há meio mês. Ele está em casa o dia todo com a esposa, acompanhando o filho. Li Baital perguntou com grande expectativa. Irmão Zhao, você conhece algum psicólogo competente? Pensando que você era estudante do Departamento de Medicina Tradicional Chinesa da Universidade de Yunxin, parece razoável conhecer um psicólogo competente. Você acena com a cabeça e diz. Longe no horizonte, perto aos olhos. Li Baital só sente que você está brincando. O adivinho e o psicólogo, isso. Há alguma relação entre essas duas profissões? Olhando para você tão confiante, ele começou a considerar seriamente sua vida e fortuna. Se deveria confiar isso a um condenado à morte, mesmo que não possa morrer agora. Quando o inimigo assumir o cargo, ele também não terá saída. Após um longo tempo, ele respirou fundo e perguntou: o que eu preciso fazer? Você deu de ombros e disse: ou me deixe sair da prisão, ou deixe Shen Yunqi entrar. Mesmo que eu tenha grandes habilidades, não posso tratar à distância. Li Baital sabe que você não está mentindo. É impossível que Shen Yunqi entre na prisão. Shen Xiao ainda é o diretor da prisão. Na prisão de Yunxin, ele tem poder supremo. Só é possível se você sair da prisão. Mas deixar um condenado à morte sair. Se você fugir, ele também terá problemas sérios. Eu preciso pensar bem sobre isso. Li Baital massageou a têmpora. Levantou-se e saiu da sala de plantão. Por volta das 19h20, os prisioneiros estavam assistindo às notícias. Ninguém percebeu um carro de polícia se afastando lentamente da prisão. Sentado no banco de trás do carro, você removeu as algemas e as correntes. Troquei por roupas casuais. Usando uma máscara branca. De cada lado, havia um guarda prisional sentado. Claramente, eles foram treinados. Seus olhares nunca se desviaram de você. No banco do passageiro estava Li Botão. No final, ele decidiu arriscar. Chamou 2 de seus aliados de longa data. Todos estavam armados com armas de verdade. Assim que você tiver a intenção de fugir, eles te matarão imediatamente. As algemas e grilhões definitivamente precisam ser removidos. Também te deram um smartphone. Ele ligou para Shen Xiao à tarde, dizendo que havia contratado um psicólogo muito bom. Se ao se encontrarem, descobrirem que você está com algemas e grilhões, isso seria problemático. Você não disse uma palavra. Através da janela da viatura, olhando atentamente a paisagem do lado de fora, preso injustamente há alguns dias. E alguns dias depois, surpreendentemente, foi solto. Embora ainda sendo um condenado à morte. Mas agora está um grande passo mais perto da verdadeira liberdade. A casa de Shen Xiao está localizada em um condomínio de luxo. A entrada e saída requer reconhecimento facial. A segurança patrulhando 24 horas. Os entregadores não conseguem entrar. Além disso, ele normalmente não permite que os subordinados venham. Ele leva uma vida reclusa. Até os vizinhos que sobem e descem não sabem. No meio mora uma figura importante de Yunxin. A viatura saiu completamente da prisão. Os pedestres trocaram por uma van no meio do caminho. Isso é algo que Shen Xiao enfatizou. Ao entrar no condomínio, é preciso ser discreto. De jeito nenhum deves entrar com a viatura. No meio do caminho, mais 2 guardas prisionais subiram. Para evitar que você fuja. Você pareceu calmo o tempo todo. Olhando para Li Baital, que estava no banco do passageiro, disse: use este cartão bancário. Não seja tão mesquinho. Eu sei que seu cofre não é pequeno. A expressão de Li Baital mudou. Embora eu não saiba o que você está planejando. Mas ele ainda tirou do bolso. Um cartão foi passado para suas mãos. A van entrou lentamente no condomínio. Virou à esquerda e parou no prédio no final. 4 guardas prisionais armados ficaram no carro, observando Li Botão e você entra. O elevador chega ao andar onde está Shen Xiao. Tum, tum, tum.
Li Botão bate na grande porta vermelha com um pouco de nervosismo, acompanhando um condenado à morte, fingindo ser um psicólogo, indo até lá para atender o filho de Shen Xiao. Se forem descobertos, as consequências serão terríveis. Está vindo, está vindo. Uma mulher vestida de forma simples corre até a porta para abri-la. Deixe Li Botão e você entra. Shen Xiao nunca levou sua esposa, Deng Panyan, a eventos. Portanto, é a primeira vez que Li Botão a vê. Deng Panyan, com mais de 40 anos, não usa maquiagem de grife. Ela também não usa joias. Comparada com aquelas esposas de altos funcionários que adoram jogar cartas, ela parece muito mais simples. Foi uma jornada difícil. Acabei de preparar um chá, vou beber um copo para me animar. Deng Panyan é muito calorosa, mas a fadiga nos cantos dos olhos ainda diz, deixando claro que seu sono tem sido muito ruim ultimamente. Shen Xiao estava sentado no sofá, sem se mover, com 1,85 metros de altura. Mesmo sentado, ele tem uma presença imponente. Ele fixou o olhar em você. Por volta das 3 ou 4 da tarde, Li Baotao ligou para ele. Dizia que conhecia um psicólogo muito competente. Ele curou muitos pacientes. Na próxima semana, ele irá para o exterior para se especializar. E não se sabe quando ele voltará, talvez só depois de alguns anos. Shen Xiao pensava que, em um momento crucial da campanha, seria melhor recusar. Mas Li Baotao, do outro lado da linha, bateu no peito e disse que aquele psicólogo garantia que poderia curar seu filho, Shen Yunqi. Caso contrário, ele estava disposto a desistir da campanha. O casal Shen Xiao, portanto, ficou emocionado e a esperança renasceu em seus corações. A psicóloga à minha frente era jovem demais. Mesmo com a máscara, dá para perceber que ela não tem mais de 20 anos. Como alguém assim pode ser psicólogo? Será que esse aluno foi escolhido aleatoriamente por Li Baotao? Onde estão os pacientes? Você se apresentou de forma muito profissional. Estou com pouco tempo. Meu voo é amanhã ao meio-dia. O tratamento precisa começar imediatamente. Ao ouvir essas palavras, Shen Xiao finalmente se levantou do sofá. Ele é meio palmo mais alto que você. Com sua pele escura, ele parecia uma torre de ferro. Questionando. De qual hospital você é o psicólogo? Há algum caso de sucesso? Li Baotao, parado ao lado, sentiu como se seu coração fosse sufocar. Ele não esperava que Shen Xiao fizesse uma pergunta de repente. Isso foi uma reviravolta inesperada. Você definitivamente não pode responder a isso. Xuan Ziqian, 21 anos este ano. Aprendiz de Wu Yufeng. Apesar de ter apenas um ano de experiência clínica, nunca cometi um erro. Você manteve a calma diante das perguntas de Shen Xiao. Inicialmente, eu ia estudar no exterior. Não quero ter que atender um paciente difícil com pouco tempo de aviso prévio. Se você não confia em mim porque sou jovem, fiquei feliz em voltar para o hotel para descansar. Depois de dizer isso, você se virou para ir embora. Sem hesitar um segundo. Por favor, aguarde. Shen Xiao entrou em pânico por um instante. Para surpresa de todos, esse jovem era discípulo de Wu Yufeng. Todas as dúvidas em seus olhos desapareceram. Ele correu até lá. De pé diante de você, eu disse com toda a sinceridade. A culpa foi minha agora. Peço sinceras desculpas. Por favor, me perdoe e cure meu filho. Deng Panyan, que estava preparando chá ali perto, também estava ansioso. Se não fosse por Li Baotao, eles provavelmente teriam se ajoelhado e implorado a você. Eles certamente conheciam o nome de Wu Yufeng. Ele goza de um status quase divino no reino psicológico de Daxia. Todos os pacientes que ele tratou ficaram impressionados com suas habilidades extraordinárias. No entanto, ele geralmente é visto com pouca frequência. Até mesmo bilionários têm dificuldade em conseguir uma consulta com ele. Mas o cargo de diretor da prisão de Yunshin ainda está vago. Não foi o suficiente para fazer um jogador tão importante sair da aposentadoria. Os aprendizes de Wu Yufeng também são muito famosos. Ele também foi tratado como um convidado de honra nas famílias proeminentes da capital da província. E ninguém jamais ousou se passar por ele. Li Baotao, que permaneceu em silêncio até mais tarde. A maneira como eles olhavam para você mudou completamente naquele momento. Não esperava que você adotasse uma abordagem tão pouco convencional, ousando se passar por aprendiz de Wu Yufeng. Além disso, suas habilidades de atuação são extremamente altas. Sua expressão demonstrou hesitação. Finalmente, ele assentiu com a cabeça. Onde está o paciente? Shen Xiao e Deng Panyan pareciam encantados. Nosso filho está no quarto à esquerda. Ele não sai de casa há 3 meses. Ele só faz uma refeição por dia e já está pele e osso. Ele fica extremamente irritável quando vê estranhos. Eu vejo. Você caminhou em direção ao quarto. Shen Xiao e Deng Panyan estavam ambos muito inquietos. Foram convidados muitos psicólogos. 9 em cada 10 não ficaram mais de 1 minuto. Ele foi expulso de casa pelo filho, que estava furioso. Se até mesmo o melhor discípulo de Wu Yufeng está impotente. Eles estavam verdadeiramente desesperados.
Mas aquilo que os aterrorizava não aconteceu. Li Baital também soltou um suspiro de alívio em segredo. Parece que ele não estava mentindo. Ele realmente sabe tratar doenças mentais. Você saiu do quarto depois de uns 5 ou 6 minutos. Shen Yunqi vinha logo atrás. Ele se parece em 5 ou 6 partes com Shen Xiao. A desnutrição prolongada causou um profundo afundamento das bochechas. Cabelos desgrenhados cobriam seus olhos. Ele ignorou seus pais, seguindo-o de perto. Quero levar Yunqi para sair por uma noite. Amanhã te darei um filho saudável. Seu tom de voz era calmo e você não disse uma única palavra desnecessária. Então você levou Shen, que havia se comportado bem. Yunqi pegou o elevador e saiu do prédio alto. Em comparação com Shen Xiao e Deng Panya, que estavam cheios de esperança e expectativa, Li Baital, que estava em silêncio há muito tempo, não conseguiu mais se conter. Uma fina camada de suor frio surgiu instantaneamente em sua testa. Um condenado à morte acaba de escapar. Eles levaram até o filho de Shen Xiao embora. Pegue o elevador para o andar de baixo. Assim que você saiu pelo portão, deu de cara com 4 guardas prisionais à espreita. Eles viram você e Shen Yunqi saírem. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Instintivamente, sua mão direita alcançou a cintura. A cautela em seus olhos era quase transbordante. Você finge que não os conhece. Liderando Shen Yunqi, eles passaram pelas 4 pessoas em direção à entrada da área residencial. O que aconteceu? Por que você trouxe Shen Yunqi junto? Eu não disse que isso ia acontecer. O irmão mais velho também não enviou mensagem. Devemos atirar? Os guardas da prisão entraram em pânico. Que tipo de piada infernal é essa? Seguir. As 4 pessoas tomaram uma decisão rapidamente. Decidi seguir você e Shen Yunqi. É evidente que você não está andando rápido. Mas quando a distância entre os dois lados foi reduzida para 5 metros, sempre inexplicavelmente perdendo de vista meus objetivos, ou ficar parado atrás de um carro estacionado ilegalmente, ou em pé entre as mulheres e os homens idosos jogando cartas, sempre no ponto cego das 4 pessoas. Quando eles se dão conta, você já foi longe demais. No fim, eles só puderam assistir impotentes enquanto você, Shen Yunqi, entrou em um táxi e partiu em grande estilo. O táxi parou na entrada da cidade oriental. O motorista olhou para você com um sorriso e disse: "Bom trabalho, rapaz. Tão jovem e já sabe aproveitar a vida. Se não fosse tão caro aqui, eu definitivamente viria pelo menos uma vez." O olhar do motorista em direção à cidade de Dongfang estava repleto de nostalgia. Oriental City é o espaço de entretenimento mais sofisticado da cidade da nuvem sagrada. Localizado no centro da cidade, onde o terreno é extremamente valioso, abrange uma área equivalente a 2 ou 3 campos de futebol. As luzes de neon deslumbrantes tornavam tudo. Parece uma cidade que nunca dorme sob o manto da noite. As meninas lá dentro eram todas como fadas. Não faço ideia de onde o chefe o recrutou. O motorista esteve lá uma vez no ano passado. Ainda me lembro disso vividamente. O proprietário da cidade oriental todos os anos. Um concerto de grande escala será realizado, convidando muitos cantores da indústria do entretenimento. Você não respondeu. Encarando o olhar complexo de Shen Yunqi, entrei nesta misteriosa e luxuosa cidade oriental. 2 garçonetes estavam de pé junto à porta giratória de latão, vestindo um terno azul claro. Na inauguração, uma parte dos seios, de cor rosada, foi revelada. Suas coxas rechonchudas estavam envoltas em meias pretas. Shen Yunqi mal conseguia desviar o olhar daquilo. O salão é muito grande, como entrar em um palácio. O chão refletia a aparência da pessoa que entrava. Um gerente de terno aproximou-se correndo. Pergunte educadamente: quais são as suas necessidades? Reserve-me um quarto privativo de luxo. Primeiro, peça 10 garotas bonitas para animar o ambiente. Deixem entrar também aqueles 2 garçons que estão no portão. Ao ouvir isso, o gerente hesitou. Hesitantemente. As suítes de luxo estão disponíveis apenas para membros Gold. Esta deve ser sua primeira vez aqui, certo? Sou amigo do seu chefe. Se você não acredita em mim, ligue e pergunte. O gerente não achou que os 2 alunos se parecessem com. As pessoas conseguem reconhecer o chefe que atua nos bastidores da Oriental City. Mas mesmo assim ele tirou o celular do bolso. Disquei o número de telefone de costas para você. A outra parte respondeu logo em seguida. Após trocar algumas palavras, ele se virou e lhe entregou o telefone. Depois de dizer algumas palavras, você me devolveu o telefone. Em seguida, o gerente conversou com o chefe do outro lado da linha telefônica por mais 1 minuto. Então, o jeito como ela olhava para você mudou. O tom também se tornou muito respeitoso. Descobriu-se que ele era mesmo amigo do chefe. Por favor, perdoe minha grosseria. Por favor, dirija-se à sala VIP Deluxe número 5. Todas as compras feitas hoje à noite têm 40% de desconto. Então o gerente saiu correndo. Vou te levar ao camarote VIP número 5. Assim que Shen Yunqi entrou, ele estava
A luz ofuscante tornava impossível abrir os olhos. A sala privada tem 3 vezes o tamanho de uma sala de aula do ensino médio. Paredes pintadas de dourado e um tapete vermelho vivo. O sofá roxo escuro é muito chamativo. O lustre de cristal suspenso também tinha um aspecto luxuoso. Poucos minutos depois, mais de 30 pessoas vestindo uniformes diferentes. Um grupo de jovens mulheres curvilíneas entrou na sala reservada. Seus belos olhos exalavam um charme cativante e aquoso. O treinador queria compensar o seu erro. Chamaram todas as meninas que estavam livres. Os olhos de Shen Yunqi se arregalaram. A respiração ficou desordenada. Terminar um relacionamento no ensino médio não é nada. Uma menina pequena sem seios e sem bunda. As meninas são tratadas como tesouros apenas por vocês, alunos. Esta noite, permitirei que você experimente os prazeres de um imperador. Você deu um tapinha leve no ombro de Shen Yunqi. Era como se aquilo estivesse tentando abrir a caixa de Pandora. Todas as mulheres na sala privada esta noite são suas. Se não estiver satisfeito, pode continuar a ligar. Com certeza haverá um de que você gostará. Depois de dizer isso, você saiu da sala VIP. Só restou Shen Yunqi. Uma doença mental requer uma cura mental. Mulheres sexy maduras em clubes agora. Este é o remédio para tratar a doença cardíaca de Shen Yunqi. Você olhou para o relógio, 9h45. Não há como cultivar nada esta noite. Você voltou caminhando até o salão. Encontrei um canto para descansar um pouco. Ao refletir sobre o caminho do cultivo que temos pela frente, o livro da vida e da morte contém técnicas e poderes sobrenaturais em excesso. Os 100 grandes mundos estelares e a imortalidade. Todos os tipos de habilidades únicas e poderosas que existiram ao longo da história. As desvantagens também são óbvias. Além disso, o limite é simplesmente muito alto. É necessário um osso radicular específico, ou é um acúmulo de recursos preciosos. O número de itens aumentou drasticamente após a filtragem com um clique. O número caiu para 68.000. No final, você optou por 2 opções. Essas são a técnica do Imperador do Submundo e o Sutra do Coração da Criação. A técnica do Imperador do Submundo data de 20 milhões de anos atrás. Um pastor de vacas em um planeta antigo obteve acidentalmente uma página de black metal. A suprema habilidade divina que ele adquiriu ao compreender os 99 símbolos acima. Ele cultivou com perfeição e dominou uma era. Ele viveu 20.000 anos antes de morrer. A escritura imortal ardente é o caminho do Yang Supremo. No entanto, a técnica do Imperador do Submundo é o método Yin Supremo. Os dois eram originalmente incompatíveis. Mas você sabe muito bem. O livro da vida e da morte não filtrará técnicas de cultivo que lhe sejam prejudiciais. Talvez seja uma questão de combinar os dois, para trilhar o caminho da bioquímica. A origem do Sutra do Coração da Criação é misteriosa. Desde a era mais antiga e primitiva, cultivar esse método pode criar todas as coisas. Os objetos desenhados podem ser tornados mais realistas. Além disso, quanto mais pessoas acreditarem nisso, maior será o seu poder. Você disse a Gao Xiaocan e Li Botão. Você está adorando uma divindade. Afirma também que é por isso que você consegue ver através do destino. Certamente. Naquela época, era apenas uma fachada. Mas mais tarde eu poderei desenhá-lo de verdade. Criar algo do nada, viver da morte. Quanto ao que você quer desenhar, você já decidiu. Mas é tão surpreendente que precisa de uma investigação mais aprofundada. Além das 2 técnicas de cultivo, você também precisa cultivar seus descendentes diretos. Caso contrário, você terá que fazer tudo sozinho. Mesmo que você pudesse se dividir em 2, ainda assim não conseguiria lidar com tudo. Quando uma pessoa usando máscara entrou no salão, após a outra parte apresentar um cartão de membro, ele estava vestido com um smoking. O garçom foi levado para algum lugar. De repente, você abriu os olhos. Uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Acontece que um conhecido meu também é cliente assíduo daqui. Após despertar seu verdadeiro espírito, seus 5 sentidos já estarão aguçados. As chamas douradas se dirigiram aos olhos. Ele até adquiriu certa capacidade de enxergar através das coisas. Mesmo que a outra pessoa esteja usando máscara e óculos de sol. Você me reconheceu de imediato também. Isso é mais interessante. Você murmurou baixinho. Cerca de meia hora depois, os funcionários da Dongfangxin sabiam para onde seus conhecidos tinham ido. Você passou o cartão universal do gerente sem qualquer cerimônia. Fazer esse tipo de pequena coisa agora é incrivelmente fácil para você. Você pegou o elevador até o 48º andar. Todos os quartos são suítes presidenciais. De pé em frente à janela que vai do chão ao teto, você consegue ver metade das nuvens. Além disso, oferece um nível extremamente alto de privacidade. Quem pode pagar por esses apartamentos é extremamente rico ou poderoso. Você chega à porta do quarto número 5. A porta abriu com um rangido depois que passei meu cartão na fechadura eletrônica. Seu objetivo é claro. Atravessando a luxuosa sala de estar. O quarto também é bastante espaçoso.
A grande cama redonda chamava particularmente a atenção. Um homem nu com pouco cabelo. Um homem de meia-idade que se parece com um porco branco. Ele estava ofegante em um dos lados. O corpo da mulher loira de olhos azuis movia-se vigorosamente. Você lançou um olhar rápido para a aparência do homem de meia-idade. Aquela mulher loira provavelmente estava fingindo. Então você pega o celular como se não houvesse mais ninguém por perto. Primeiro, tirei algumas fotos. Outro vídeo foi gravado. Os dois indivíduos concentrados finalmente perceberam que algo estava errado. Me virei e vi você parado na porta. O homem de meia-idade com cabelos ralos reconheceu você à primeira vista. Zhao Yi, você não foi condenado à morte preso na prisão de Yunshin? Como você veio parar aqui? Ele também viu o telefone que você estava segurando. Imediatamente, um suor frio surgiu em sua testa. Tente se acalmar. Zhao Yi, por favor, não faça nenhuma besteira. Contanto que você se comporte bem na prisão. A pena de morte pode ser comutada para prisão perpétua. Eu te admiro muito. Você é um bom aluno. Quando soube da notícia da sua prisão, fiquei tão desolada que não comi durante 2 dias. Posso trabalhar para você desde que você coopere ativamente. A pena de morte foi comutada para prisão perpétua e, posteriormente, reduzida para 20 anos. Você tem um futuro brilhante pela frente. Para obter provas do seu telefone, ele começou freneticamente a fazer promessas vazias. Finalmente, com a voz embargada pelo choro, ele disse: se eu dissesse que isso era para aprendizado, uma forma completamente nova de desenvolvimento de línguas estrangeiras. Acredita nisso? É claro que ele te conhece. Ele é uma lenda no coração dos estudantes. Você sempre fica bem no centro na cerimônia anual de premiação dos alunos de destaque. Torne-se o centro das atenções de milhares de pessoas. Ele foi o reitor da Universidade de Yunshin. Ele mesmo lhe entregou o bônus e as flores. Mas seu relacionamento com ele não é harmonioso. Os alunos do Departamento de Medicina Tradicional Chinesa têm um pequeno campo de ervas medicinais nas montanhas atrás da propriedade. Contém ervas utilizadas em projetos de conclusão de curso de alunos do último ano. Fui admitido no departamento financeiro em maio. Vários alunos arrancaram a planta, confundindo-a com uma erva daninha. Você viu isso por acaso enquanto alimentava o gato. Após algumas palavras, as negociações fracassaram e os estudantes de finanças decidiram agir. Como resultado, você os espancou e os mandou para o hospital. O líder que foi espancado chamava-se Qin Yuanyao. A família administra um hotel 3 estrelas. Ele sofreu uma grande perda e certamente não gostaria que isso acontecesse novamente. Eles então usaram a influência da família para pressionar a escola. No fim, você assumiu toda a responsabilidade sozinho. O diretor Liu, do Departamento de Medicina Tradicional Chinesa, aceitou subornos secretamente. O diretor também fez vista grossa para o assunto. Eu te apliquei uma penalidade severa. Registro em arquivo pessoal. E adiar a formatura em 1 ano. O registro de arquivos pessoais é extremamente sério. Significa carregar essa mancha para o resto da vida. Além disso, a formatura será adiada em 1 ano. Perder o título de recém-formado. Ao entrar na sociedade, encontrar um emprego é um processo passivo. Olhando para o diretor, que estava tão tenso quanto a corda de um arco, ele percebeu que estava tão tenso quanto a corda de um arco. Você perguntou com um sorriso: se eu enviar as provas para sua tigresa? O diretor Wang, que deveria estar de plantão noturno na escola, mas apareceu na cidade do leste. Aprenda um idioma estrangeiro com uma linda loira. Será que ela vai acreditar? O diretor Wang era originalmente apenas um ninguém dentro do sistema. Em sua juventude, ele se apoiou em sua boa aparência. Ele se envolveu com uma mulher rica e influente. Ele não hesitou em se tornar um genro morando com a família. Ele só se tornou presidente da Universidade de Yunshin depois disso. Se aquela tigresa. Sei que ele está estudando línguas estrangeiras na cidade de Dongfan. Tive que arrumar minhas malas e partir no dia seguinte. O diretor fez o possível para parecer severo. O que exatamente você quer fazer? Mas até um leigo perceberia que ele estava blefando. Não quero fazer nada. Aconteceu que os alunos vieram cumprimentar o diretor. Por favor, transmita uma mensagem a Zhu Guangqi. Diga a ele que estou bem. Zhu Guangqi era jovem que estava na plateia no dia em que o veredicto foi anunciado. Ele nem sequer deu ao diretor Wang a chance de fazer uma pergunta depois que ele terminou de falar. Você se virou e saiu da suíte presidencial. O diretor Wang observou a figura se afastar. Seu rosto mudou de cor sob a luz. Tocar no telefone cuja tela já estava ligada. Ele é uma raposa velha e astuta. Um condenado à morte pode fugir da prisão. E eles apareceram abertamente e descaradamente na cidade do leste. Ele também pode encontrar seu quarto com precisão. Até um tolo perceberia que havia algo de suspeito acontecendo. Seu olhar percorreu a bela loira ao seu lado. Os desejos do diretor Wang ressurgiram. Ele se levantou e a pressionou contra o chão novamente. Louco! Mesmo que eu morra amanhã, ainda serei feliz esta noite.
Ao sair da suíte presidencial, você ouve Jade. As palavras do diretor e seus apelos fervorosos. Seu sorriso se alargou ainda mais. Ao retornar ao saguão, você primeiro se dirigiu à recepção. Ao retornar, fechei os olhos e tirei um breve cochilo. Fique até o amanhecer. Shen Yun-ki só saiu do quarto privado quando Shen Yun-ki, que claramente não havia dormido a noite toda, caminhava cambaleando. Parece que pode desabar a qualquer momento. Mas os olhos dele eram muito brilhantes, como uma coruja na noite. Ele estava tão empolgado que parecia estar sob efeito de drogas. Ele está completamente diferente de ontem. Ao te ver no saguão, Shen Yun-ki correu animadamente até você. Ele já nem consegue falar direito. A partir de agora, você será meu irmão mais velho. Finalmente entendi. Preciso trabalhar muito para ganhar muito dinheiro no futuro. Tente vir uma vez por dia. Todas as mulheres aqui são mais implacáveis do que eu. A garota é 100 vezes mais bonita e tem um corpo melhor. Olhem para Shen Yun-ki, que não para de falar. Ele estendeu a mão e entregou um cartão de platina. Eu trouxe um cartão para você. Havia 1 milhão dentro. Contanto que você estude bastante. Quando o saldo for insuficiente, as pessoas continuarão a depositar dinheiro nele. O dinheiro de Li Botão foi naturalmente gasto. Atuou como vice-diretor por muitos anos. 1 milhão de yuans não é, naturalmente, motivo de preocupação. O dono da cidade de Dongfan descobriu. A pessoa que usou este cartão foi o filho de Shen Xiao. Naturalmente, não permitiremos que o saldo seja insuficiente. Os olhos de Shen Yun-ki brilharam ao ouvir isso. Com entusiasmo, peguei o cartão platina. Eles se beijaram por várias dezenas de segundos antes de guardá-lo cuidadosamente. Shen Yun-ki conhecia o temperamento de seu pai, Shen Xiao. Se eu soubesse que ele viria para a cidade de Dongfan, acho que ele ficaria tão furioso que se voltaria contra a própria família pelo bem maior. Vamos voltar. Você conduziu Shen Yun-ki para fora dos portões da cidade de Dongfan. Chamei um táxi e voltei para a área residencial de alto padrão. As duas pessoas empurraram a porta e viram 3 pessoas na sala de estar. Eles também não tinham dormido a noite toda. Especialmente Li Botão. Seu espírito estava à beira do colapso. Depois que você levou Shen Yun-ki embora. Como fiador, ele definitivamente não pode ir embora. Só nos resta ficar aqui e aguardar nosso destino. Cada minuto e cada segundo era uma tortura. Se você de repente se transformasse em uma fera e fizesse Shen Yun-ki de refém. Não diga que você não nasceu para o cargo de diretor de presídio. Ele calculou que se tornaria um pecador nacional. Ver os dois retornarem em segurança novamente. Ele acabará de soltar um suspiro de alívio. Mas ao ver Shen Yun-ki, fiquei tão empolgado ao ver isso que quase pulei de alegria. Parece que não só não foi curado, parece que a situação piorou ainda mais. Shen Xiao percebeu que ele havia passado a noite toda fora. O filho não apresentou sinais de melhora. Na verdade, parece mais sério. Imediatamente, ele franziu a testa. Justo quando ele estava prestes a questionar o principal discípulo do mestre Wu Yufeng. Então eu vi meu filho correr até minha esposa. Ele disse, com um semblante magoado: Mãe, tem comida em casa? Meu estômago está roncando de fome. Já desnutrido, e depois de uma noite de luta. É um milagre eu não ter desmaiado quando cheguei em casa. Deng Pan ouviu seu filho pedir comida. Fiquei tão emocionada que lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ele correu para a cozinha, com o rosto radiante de entusiasmo. Eles começaram a cozinhar em meio a uma série de atividades frenéticas. Os olhos de Shen Xiao também se encheram de lágrimas, confirmando repetidamente que o filho realmente é. Após voltar ao normal, ele olhou para você com gratidão. Ele fez uma reverência solene. Obrigado por dar ao meu filho uma segunda chance na vida. A partir de agora, em Yunshen, um pequeno pedaço de terra. Basta dizer o que você precisa. Li Botão, parado ao lado, tinha uma expressão complexa no rosto. E se Shen Xiao descobrisse que a pessoa que salvou seu filho era um condenado à morte? Fico pensando em como eles vão reagir desta vez. Agora que o paciente está melhor, não vamos incomodá-lo mais. Assim que o problema estiver resolvido, você deve ir embora. Deng Pan e Shen Xiao estavam muito interessados em ficar para o café da manhã. Mas todos os pedidos foram educadamente recusados, sob a alegação de que precisavam pegar um voo. Caso contrário, com certeza serei reconhecido se tirar a máscara. Li saiu pelo portão da área residencial de alto padrão. Botão não conseguiu mais esconder a alegria em seus olhos. Ele acabou de ter uma breve conversa com Shen Xiao. A outra parte insinuou a conferência de amanhã, ajudando a si mesmo a conseguir o cargo de diretor da prisão. O grupo trocou a van por um carro da polícia. 4 pessoas vestiram seus uniformes novamente. Todos os guardas da prisão olharam para você com olhares ressentidos. Temo que desaparecerei de vista novamente no próximo segundo. O que aconteceu ontem ainda está muito vivo na minha memória. Em clima de muita animação, Li Botão cantarolava uma pequena melodia no carro. Eu te olhei com desconfiança do banco de trás. Ele perguntou com muita curiosidade:
O método que você usou curou Shen Yunqi. A alegação de que o mestre Wu Yufen tem muitos discípulos é pura invenção. Ele sabe que você é apenas um estudante da Universidade de Yunxin. Você curvou os lábios e fez Li Botão se aproximar mais. Ela sussurrou em seu ouvido em uma voz que somente os dois podiam ouvir. O orador relatou brevemente o que havia acontecido ontem. Puta merda. Li Botão ficou boquiaberto. A expressão mudou de confusão para perplexidade, por fim, para total espanto. O último olhar em seus olhos foi de choque. Ele usou seu dinheiro para gastar dinheiro na cidade de Dongfan. Se Shen Xiao realmente o culpasse, ele ainda terá que sofrer as consequências. Você olha para Li Botão, cujo corpo está tremendo levemente. Peguei meu celular e toquei na tela algumas vezes. Então, com uma expressão calma, ele o entregou. O telefone está exibindo um vídeo. Era Shen Yunqi na sala privada com vídeos de várias mulheres bonitas curtindo sexo. O ângulo de filmagem era extremamente complicado. Os rostos de todos eles foram mostrados um após o outro. Li Botão entendeu imediatamente o que você quis dizer. Um olhar implacável surgiu gradualmente em seu rosto. No segundo seguinte, ele de repente